Alô, amigos, irmãos, muita paz aos vossos corações, a nós todos, que nós possamos cada vez mais desenvolver a paz em nossos corações, para, em paz, buscarmos a serenidade, que é condição importante para as melhores decisões, as melhores escolhas. Pois quando estamos com as nossas emoções turbulentas, efervescentes, com certeza a serenidade não está presente. E nessas condições podemos verificar, pelas atitudes passadas, que nós tomamos as piores decisões, fizemos as piores escolhas, porque nesses momentos de turbulência emocional, com a nossa emoção em efervescência, nós não raciocinamos perfeitamente. Nós não estamos com lucidez para interpretar o que está acontecendo naquele momento. Não temos condições de fazer uma leitura mais clara do que está acontecendo, do que estamos sendo envolvidos, e por isso fazemos as piores escolhas. Já a serenidade, ela vai pacificar os nossos corações, vai nos dar condições de lucidez, condições de raciocinar com mais clareza e, com certeza, tomar as melhores decisões, porque nesses momentos de lucidez que estou falando, nós temos melhores condições de nos conectar com Jesus, nos conectar com Deus, nos conectar com o dinamismo da vida, né? E com isso percebermos que aquela circunstância ela está nos favorecendo, embora nas aparências possam não estar sendo favoráveis, né, aos nossos interesses, porque a questão dos interesses pessoais é, de fato, um dos entraves, né, da nossa vida, da nossa evolução, porque esses interesses pessoais, eles batem de frente, eles colidem com a coletividade, com o interesse geral, né? E passamos a estar vinculados de forma profunda, complexa, com uma estrutura egóica que ainda temos, né? O egoísmo ainda é uma fonte, né, de sugestões infelizes para nós, né? Então, muitas vezes somos sugestionados por essa fonte egóica nossa e, com isso, pensamos só em nós, né? Então, é onde surge o interesse pessoal, que Kardec vai dizer numa de suas falas, de que é o maior inimigo do homem é o interesse pessoal. Porque é como se nós nos desagregássemos do conjunto, né? Então, na verdade, é assim como é que vamos dar o exemplo, né? A autonomia, né? Autonomia, você
a autonomia vai te dar o que tu precisa, mas você não precisa se desvincular do grupo. Isso é autonomia. Já a independência, ela te torna separado do grupo, ela é separatista. A independência nos separa, a autonomia nos junta. Então nós vamos trabalhar de uma forma autônoma, mas vislumbrando o conjunto. Né? Isso é bastante importante que a gente entenda isso. Eu quero ser independente, né? Por exemplo, a questão dos jovens, né? Eu quero sair de casa, quero ser independente. Eles não buscam autonomia, buscam independência. Eles querem romper com aquele sistema da casa, né? E esse rompimento faz com que realmente eles encontrem uma independência. Mas a exemplo do filho pródigo, muitas vezes as coisas são colocadas de forma pródiga, né? De uma forma assim, de esbanjamento, porque muita gente pensa que é bom ser pródigo para o bem. Mas a ideia do filho pródigo não foi o esbanjamento que ele fez. Né? Isso é importante que a gente entenda. Que a prodigalidade nossa pode ser e deve ser utilizada para o bem, mas não para o esbanjamento. Né? Isso que é bastante importante. Então nós vamos dando sequência aos nossos vídeos, né? Hoje nós vamos pegar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, é o título desse capítulo. Muito importante, né? Onde Kardec faz colocações muito importantes sobre a forma de como nós devemos amar os inimigos. Ele vai nos falar, né? Ele vai nos falar de que amar o inimigo é não desejar o mal para ele, né? Ele vai dizer assim, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto. Ele faz um comentário da diferença de nós quando estamos juntos com alguém que é nosso amigo, as nossas vibrações são uma, e quando estamos diante de um adversário, de um inimigo, com certeza as frequências vibratórias serão diferentes. Mas a grande indicação, né, do amar aos nossos inimigos é exatamente a questão de nós não desejarmos o mal deles, nos sentirmos felizes com os seus sucessos, com os seus êxitos, né? Então, não guardarmos rancor, não guardarmos ressentimento. E desse jeito, né, quem proceder desse jeito vai estar amando os inimigos. E especificamente neste momento em que estamos nesse estudo, estamos diante de uma página que também é do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro desse capítulo 12, que vai falar sobre amar os vossos inimigos, mas de uma forma bem direta, nos baseando numa passagem de Jesus que está lá em Mateus, lá no no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 5, 38 a 42. Só para lembrar, esse capítulo 5, bem como o 6 e o 7, o conteúdo desses três capítulos, que compreende 111 versículos, ali está integral o Sermão da Montanha. Que o Sermão da Montanha não são só as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças é o começo, né? É o começo do sermão que está no capítulo 5, né? Lá no comecinho. Essa parte, essa fala de Jesus aqui,
se deu naquela ocasião em que ele fez aquele discurso lá naquele monte de Cafarnaum, e que ficou conhecido esse discurso como o Sermão da Montanha. Há quem chame também o Código do Monte, né? E assim por diante. Mas se refere a esse discurso. E num dos momentos ele vai dizer: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Veja só essa fala de Jesus já é de uma importância capital para todos nós. Né? A questão é nós interpretarmos essa expressão em espírito e verdade. Porque senão nós vamos receber um tapa físico mesmo e vamos mostrar o outro lado, vamos receber outro tapa. Né? Por quê? Porque ao fazermos isso, nós estaremos provocando o nosso agressor, o nosso irmão, enfim. E não é isso que Jesus está pedindo. Não é isso. Né? Na verdade, ele está, ao usar a palavra face, ele não está usando como sinônimo de rosto. Ele está usando como sinônimo da parte luminosa nossa, porque nós temos duas partes, né? Ainda temos um lado sombrio e temos já um lado bem, digamos assim, considerável, luminoso. Então ele está dizendo que, por exemplo, quando alguém está a nos agredir, né? Ele fala que se alguém vos bater na face direita, numa circunstância dessa, quem estiver fazendo isso das formas mais variadas, está mostrando a sua face sombria, o seu lado sombrio, que nós também temos, que poderemos, quando estivermos reagindo, nós estaremos mostrando também o nosso lado sombrio. Aí gasolina com gasolina ou gasolina com fogo, claro que vai provocar um incêndio, né? Então o que Jesus pede é que nós façamos uso do nosso lado luminoso, não no sentido de querer ser mais do que o nosso irmão, porque isso não é uma competição, né? Na verdade é um processo colaborativo, porque ao mostrarmos a face luminosa, essa luminosidade ela vai de encontro à sombra, não vai ao encontro, vai de encontro, vai de certa forma com a proposta de diluir aquela sombra, porque onde a luz aparece, a sombra bate em retirada, nós sabemos disso. Basta desligar um foco, ou então chegarmos em casa com tudo fechado, à noite a casa está no escuro, mas acendemos uma lâmpada elétrica ou uma vela, né? Mas faltou energia elétrica, então vamos pegar uma vela. Aquela chama minúscula, nossa, faz um clarão, dilui uma grande quantidade de sombra, né? Então, o que Jesus está aqui colocando, né, é que nós desenvolvamos cada vez mais esse aspecto luminoso do nosso coração, de nossa alma, para que então nós possamos com isso também estar avançando na caminhada para Deus, que é o que nós estamos fazendo, porque no fundo, todos nós somos filhos pródigos, né, e estamos retornando para Deus. E Jesus nos deixou o caminho, né? Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, pelos seus ensinos. Agora, o caminho que ele fez, esse é o caminho dele, que nós podemos palmilhar com os exemplos que ele deu e construir essa nossa caminhada através da argamassa do amor, a argamassa da bondade, da benevolência, né? Da indulgência, como nos pede lá os Espíritos, na questão 886 do Livro dos Espíritos, a argamassa do perdão, se for necessário,
essa questão do perdão eu gosto muito de estar comentando, porque enquanto nós precisarmos perdoar, meus irmãos, vamos pensar nisso. Enquanto nós precisarmos perdoar, significa que o melindre está muito forte em nós ainda, né? A suscetibilidade está muito forte. Então precisamos trabalhar isso para não precisar mais ter que perdoar, né? Porque agora, enquanto precisarmos, vamos abraçar a ideia do perdão, porque ele é divino, com certeza, né? Mas a ação do perdão, a meu ver, ele vai atender apenas a ponta do iceberg. E todas essas questões, né, essas sombras que ainda nós temos, capitaneada pelo egoísmo e seguida pelo orgulho, vaidade, essa coisa toda, isso é o que está abaixo da ponta do iceberg, é o que está submerso nessa nossa comparação, né? Lá no gelo, aquele bloco, a parte gigante do iceberg está embaixo d'água, está submersa. Então nós também temos assim esse nosso inconsciente, né? Nós temos esses registros ainda acásicos, enfim, de outras caminhadas, né? Lá do pretérito, épocas transatas, em outras existências que nós já tivemos. Então, mas enquanto a gente não demolir, né? Não demolir, não implodir, né? Esse bloco que está submerso ainda no nosso inconsciente, onde o melindre ainda está nos dominando, né? O ressentimento ainda está nos dominando, né? A suscetibilidade, qualquer coisinha que é feito contra nós, nós já nos espinhamos tudo, né? Enquanto isso tiver, vamos ter que ir perdoando. Mas a proposta é alcançar esse ponto de não precisar perdoar. E, claro, para isso, nós vamos então ter que ir trabalhando o amor em nosso coração. Porque o amor, queridos irmãos e irmãs, é uma fagulha divina que Deus colocou em nós já no momento da criação. Quando Deus nos criou, ele já deixou a sua marca em nós, que é a lei de amor, e que ela está na consciência com todos esses atributos divinos e propostas divinas para a nossa vida. Tudo está nessa lei de amor, e esse amor está dentro de nós. Porém, nós precisamos atuar, impulsionar pela nossa vontade, pelo nosso querer, né? Precisamos impulsionar esse amor para que ele não fique apenas em potencial, né? Porque Deus colocou ali como se fosse uma semente, mas é uma semente que precisa ser cultivada, né? O terreno precisa ser arroteado para que possa germinar, né? Ou seja, a nossa vida de relação, a nossa vida aqui nessa dimensão, nessa encarnação, nós temos e vivemos em sociedade para que num processo colaborativo, né, não de competição, mas sim de solidariedade, de colaboração, nós possamos ir desenvolvendo cada vez mais este amor que é divino, que está em nós, mas que ainda em função de aspectos culturais vividos nessa encarnação e em outras encarnações, ainda a questão do melindre, a questão do orgulho ainda está muito forte em nós, e que nós precisamos estar estudando o Evangelho de Jesus, né? Conhecendo, meditando, sentindo e vivendo, né? Então, são etapas, né? As duas primeiras é mais simples, né? Conhecer e meditar. Agora,
sentir e vivenciar, exige todo esse esforço, mas que temos como produto desse esforço em sentir, né, e viver o Evangelho de Jesus, nós temos, então, como produto esse amor divino que está dentro de nós, cada vez mais dinamizado, saindo do aspecto potencial e indo para a questão dele estar em ato, em atividade, tá? Dentro de um processo operacional cada vez mais dinâmico, mais produtivo, onde então vamos nos qualificando cada vez mais, né, para uma convivência com os nossos irmãos a mais fraterna possível, né? Então isso é bastante importante. Então, que a gente não leve tanto assim a ferro e fogo as possíveis agressões que possamos receber, né? Questões, às vezes, coisas pequenas, discutimos e essa discussão vai longe e acaba gerando animosidade. Isso não é legal, porque nós acabamos não nos sentindo bem e, às vezes, até perdemos o nosso amigo. Às vezes, por questões políticas, questões raciais, questões religiosas, né? Questões esportivas e assim por diante. Então, na verdade, por exemplo, nessas discussões, mostrar o nosso lado luminoso que vai se traduzir por compreensão, né? Por paz, por generosidade. Não vamos ter assim, não vamos fazer, eu diria assim, de economizar o sorriso, não vamos economizar os abraços, não vamos economizar as palavras saudáveis, né? Os eufemismos quando for preciso, para que nós possamos cada vez mais gostar de estar com pessoas e as pessoas gostarem de estar conosco, né? Para que a gente então também possa ir dinamizando ainda mais esse processo, né, de sociedade em que vivemos, porque a lei de sociedade é uma lei divina, onde então a lei está aí colocada para que nós entendamos que um precisa do outro, nós precisamos um dos outros. Na verdade, cada um de nós sabe alguma coisa, está num patamar diferente, mas nós podemos, em nos solidarizarmos, nós vamos estar nos completando, buscando essa completude com a aquiescência do nosso próximo, de nós participarmos também de suas ideias, de seus pontos de vistas também luminosos, às vezes até pontos de vistas que nós não concordamos, mas às vezes a questão de não ter entendido. Então, tudo isso passa por esse processo, né? Então, Jesus vai dizer, então, nesse capítulo lá de Mateus, aprendeste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser praticar contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pede, e não resistais àquele que vos queira tomar emprestado. Mateus 5, 38 a 42. Então, Jesus dá uma espécie de receita aqui, né? Ele nos dá, assim, uma listagem, né, de predicados que nós precisamos desenvolver, né? Então, ele começa na sua fala
falando lá dos tempos antigos, em que a lei do olho por olho, dente por dente, estava em voga, né? Mas ele vem fazer e apresentar uma nova visão de justiça, né? Então, essa justiça, ela está aqui nesse dente por dente, olho por olho, está colidindo com a justiça, que isso aqui dá uma aparência de justiça, porque na época em que dente por dente, olho por olho estava em voga, eles entendiam que se alguém tirava a vida de outro, também poderia tirar a vida de alguém, daquele homicida, né? Mas ocorre que, se fosse só assim, ainda ficaria dentro de um processo, embora aparentemente, mais de justiça. Mas acontece que eles dizimavam a família inteira, né? Então, isso, né? Então, a questão, né, se o outro machucou de uma forma que você perdeu um dente, ele tirava toda a dentadura dos familiares, assim por diante. Então, em termos lá, né, de pena de talhão, né, como a gente sabe, tinha alguma coisa de justiça, mas não era praticado, né? Mas Jesus vem dar uma outra visão de justiça, né? Que a justiça, ela vai estar conosco na medida em que nós possamos ou podemos ter o comportamento aqui orientado por Jesus, né? Então, ele vai dizer que se alguém nos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. É um tipo de comportamento, é um tipo de resposta que nós vamos dar àquele evento que nós estamos sendo envolvidos, né? Então, essa proposta de Jesus é para que nós possamos agir e não reagir. Porque as reações nossas, em geral, elas estão prontas, né? Elas estão prontas. Enquanto que a ação precisa ser pensada com lucidez, com raciocínio, para que possamos ter uma ação cuja resposta, cuja repercussão seja boa. Então, que a gente tome bastante cuidado no momento em que vamos agir. Vamos evitar a reação, mas vamos agir com critérios, com lucidez, com raciocínio, tendo por base esses raciocínios os ensinos de Jesus. Que se nós tivermos como base os postulados que Jesus nos deixou, né, nós vamos escolher com certeza a ação correta, né? Então, meus irmãos, nós vamos concluindo por aqui, deixando essa página para que os irmãos possam também de per si estudarem, né? Vamos repetir, ela está aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo e está no Novo Testamento, está na Bíblia. Quem tiver a sua Bíblia em casa pode compulsá-la no Evangelista Mateus, que é o primeiro dos 4 ali, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é o primeiro. No capítulo 5, onde ele vai falar sobre o Sermão da Montanha. Converia já pegar não só esses versículos aqui, mas começar ali nas bem-aventuranças e ir até o capítulo 3, não o versículo, né? Versículos, eu repito, são 111 versículos para a gente estudar o Sermão da Montanha todinho. Então fica essa nossa recomendação para os irmãos, agradecendo a generosa atenção dos irmãos, de todos aqueles que chegarem a ligar os seus aparelhos para poder então ouvir e ver esse nosso vídeo, e que nesse momento, além de agradecer, nós estamos rogando a Jesus bênçãos e paz para esses corações amigos e generosos. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre. Muito obrigado.